Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados e abençoados irmãos e irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras, eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e esse é o plano, esse é o projeto, esse é o propósito divino, que vem do trono de Deus, que assentou na tábua do meu coração, e nós estamos aqui, dando sequência, dando continuidade, continuação, na leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Leitura de hoje, Ezequiel, capítulos de número 36, 37, 38 e 39. Que Deus nos ajude e que você permaneça até o final, em nome de Jesus Cristo. Não desanima não, você precisa ter constância, você precisa ter continuidade, você precisa ser persistente, você precisa ter perseverança em tudo aquilo que você vai realizar. Principalmente no que tange, no que toca, no que diz respeito às coisas concernentes à tua vida espiritual. A tua carne, você alimenta ela muito bem. Diga-se de passagem, pelo menos com 3 refeições diárias: café, almoço e janta. Pelo menos. A sua alma, você alimenta muito bem na roupa que você escolhe, no brinco que você escolhe, no perfume que você escolhe, no seu sapato. Você está alimentando a sua alma. Mas e o seu espírito? O espírito nós só temos como alimentá-lo através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, através da palavra, de um bom livro, de uma boa leitura, dos cultos. É assim que nós alimentamos o nosso chamado. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, homem interior. Ele diz ainda que o nosso homem exterior, que a nossa aparência, que a nossa carne se corrompa, contudo o nosso homem interior, ou seja, a parte invisível, imaterial, o homem espiritual, ele se renova de dia em dia, de glória em glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o peso da glória que Deus tem preparado para você, para mim, para nós, para todo aquele que é perseverante, para todo aquele que é constante, para todo aquele que insiste e persiste, mesmo fazendo sol ou faça chuva, fazendo frio ou fazendo calor, ventando ou não ventando. Então perceba ainda que Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento, firmeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E o verso 6, sem ela, sem a fé, é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque faz-se necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que ele existe, em segundo lugar, que é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam, e digo eu, em espírito e em verdade. Então eu preciso ter firmeza, eu preciso ser firme, eu preciso ter constância, eu preciso dar continuidade. É isso que nós estamos fazendo aqui. Hoje, 331 dias ininterruptos da leitura da Bíblia Sagrada. Amém? Não está entendendo? Pare de dar desculpa. Não cola mais. Ou você está na hora de você tomar uma posição. Sai de cima do muro. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Mateus 5,37. Seja porém vós falar, se ensina ou não, o que passar disso é procedência maligna. O muro é do diabo, porque o muro simboliza, tipifica, representa dúvida. E Deus não opera na dúvida. Deus não é Deus de confusão. Capítulo 36. Deus está falando, hein? Profecia feita aos montes de Israel. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: pois que diz o inimigo sobre vós, até que eternas as alturas serão a nossa herança. Portanto, profetize e dize: assim diz o Senhor Jeová, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e andais arrastados por lábios paroleiros, ou seja, faladores, e pela infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová:
aos montes, aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares assolados e solitários, às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: certamente, no fogo do meu zelo, farei contra o resto das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra com alegria, e todo o coração e com o menosprezo da alma para ser lançada a rapina. Quando ele fala rapina aqui, são aves de rapina. Vamos trazer aqui para a nossa cultura. Tipo urubu. Urubu come o quê? Come carniça. Um animal carnívoro. Então, tipo gavião. Gavião, vamos colocar aqui nosso exemplo na nossa cultura. O carcará. Ele come carne. Então, aves são chamadas de aves de rapina. Então, aves que vão comer a carniça, que vão comer os restos mortais. É isso que ele está dizendo aqui, será entregue às rapinas. Vai ser exposto ao ponto das aves de rapina vir e se alimentar daquelas pessoas. É isso que ele está dizendo aqui. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes, aos outeiros, às correntes dos vales: assim diz o Senhor Jeová: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eu levantarei a minha mão para os gentios que estão ao redor de vós levem os seus opróbrios sobre si mesmo. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e serei lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, e todas elas as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e se multiplicarão, e frutificarão. E vos farei habitar como dantes, e farei isso, o vosso estado, melhor do que os vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a tua herança, e nunca mais a desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová: visto como vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, tu és uma terra que desfile os povos, por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não se levantará mais sobre ti o opróbrio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. Olha que coisa linda agora, eu vejo uma palavra, quando nós chegamos aqui no capítulo 36, a partir do versículo de número 16 até o 38, a restauração de Israel. Desculpe, a restauração de Israel. Preste atenção que tudo tem um propósito. Um dos nomes de Deus é Eliasibe, que significa Deus restaura. Com tudo isso, o propósito, como nós vemos aqui no capítulo 33, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio é o que está na prática da impiedade. Homens, mulheres impiedosos, mesmo assim, que sejam impiedosos e impiedosas, Deus não tem prazer na morte dessas pessoas. Ele diz que antes se converta dos seus maus caminhos e viva. Então agora, depois de tudo isso, ele vai liberar uma palavra pelo profeta, agora cuja boca não está mais fechada, para falar também sobre o tempo da restauração. Eu desejo que Deus visite você nesse momento com restauração. Que Deus venha restaurar a sua vida espiritual. Que Deus venha restaurar o seu desejo pela oração. Que Deus venha restaurar o seu desejo pela leitura, pelo estudo, pela examinação dos textos sagrados. Que Deus venha restaurar na tua vida o desejo pela pontualidade em chegar 5, 10, 15 minutos mais cedo no culto, dobrar os seus joelhos e orar. Que Deus venha restaurar em seu coração o sentimento, a sensibilidade ao Espírito Santo pelas coisas que tange, que toca, que diz respeito ao mundo espiritual. Da mesma maneira como o seu coração ferve, como o seu coração pulsa, como o seu coração se aquece, como o seu coração se alegra com as coisas desta terra. E não há nada de errado nisso. Porém, as coisas dessa terra não podem sobrepujar as coisas do mundo espiritual. Porque Paulo diz
que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, porque João disse e mostrou para nós através do Apocalipse que aquele lugar é maravilhoso, que Deus venha restaurar isso no teu coração, a tua visão espiritual, para que você possa enxergar que o céu é bem melhor, que o céu é bem maior, que as ruas lá são de ouro e de cristais. Eu acredito que é algo ainda muito mais precioso, muito mais valioso. Mas João, dentro da sua limitação, ele descreveu com aquilo que ele viu dentro do seu entendimento que era de mais precioso, que foi o ouro, que foi o jaspe, que foi o cristal. E todas as pedras preciosas que nós sabemos relatada no livro do Apocalipse. Meu irmão, o meu desejo nessa leitura, a partir do verso 16, é que Deus possa restaurar em você e trazer à sua memória que você é um servo de Deus, que você é uma serva de Deus, que você é um filho de Deus e que você é uma filha de Deus. Você é muito amado por Ele, que você é muito amada por Ele e que você tem um propósito. O meu desejo é que Deus recalcule a rota, restaure a rota do caminho da santidade, restaure a rota do caminho da santidade, da obediência, da retidão, da humildade, da simplicidade. Que Deus restaure em você aquele brilho nos olhos que você tinha quando você estava no mundo torcendo pelo seu time de futebol, aquele brilho nos olhos que você defendia um partido político, que você defendia uma causa, que você dava um boi para não entrar e uma boiada para não sair pelaquela causa. O meu desejo, através do versículo 16, assim como Deus liberou a palavra de restauração sobre o povo de Israel, é que Deus restaure em você o sentimento de filho e filha de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos, com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o caminho perante o meu rosto. No período da menstruação, trapos de imundícia, como eu já falei sobre isso em Isaías, não tinha o absorvente, então era panos chamados de trapos de imundícia. Por isso que falo o período da separação. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e dos seus ídolos com que a contaminaram. Eu os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos, ou seja, as suas obras, as suas ações, e eu os julguei. Verso 20. Chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio deles, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos, e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficarei purificados. E de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, ó glória. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e a multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová.
Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades, sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão, essa terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Oh, aleluia! Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas, plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, disse o farei. Assim diz o Senhor Jeová. Ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe faça, multiplicar-lhes-ei os homens como um rebanho, como rebanho santificado, como rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus. E quando nós chegamos no ano de, salvo engano, 1948, Israel é restaurada, Israel é considerada, constituída como um país, como uma nação novamente. Ou seja, se você pegar os últimos 20 prêmios Nobel da Paz, você vai encontrar muitos, não poucos, judeus dentre a lista desses 20. E um deles que eu vou citar aqui, que é conhecido mundialmente, internacionalmente. Talvez, não sei se você tem esse conhecimento. Se não tem, vai ter agora, ou se tem, vai relembrar e confirmar o que eu digo. Um dos maiores, se não o maior, mas um dos eu posso afirmar, que é mais coerente, cientista que já pisou os pés no globo terrestre, chamava-se Albert Einstein. E ele foi judeu. Então perceba que o que Deus fala, Ele faz. Que o que Deus promete, Ele cumpre. Mas o mesmo Deus que fala e faz, que promete e cumpre, é o mesmo Deus que corrige, é o mesmo Deus que castiga, é o mesmo Deus que exorta, é o mesmo Deus que repreende. Então que eu e você, que nós possamos ouvir mais e escutar menos aquilo que não edifica, ouvir o que edifica, guardar o que edifica, escutar. É como eu costumo dizer, aquela anatomia, aquela comparação, aquela parábola do você tá com uma calça ou com uma bermuda com dois bolsos, um bem lacrado, bem fechadinho. Tudo aquilo que edifica, ainda que seja uma repreensão, uma exortação, uma correção, no bolso lacrado. E aquilo que não edifica, aquilo que não eleva espiritualmente, aquilo que não consolida, que não traz vida, no bolso furado. À medida que você vai se movimentando, aquilo no bolso furado vai caindo e vai ficando. E aquilo que for bom, guarda no bolso lacrado, para que no momento oportuno você possa ir lá e olhar e relembrar. Por isso que muitas vezes nós temos cicatrizes. Tá vendo aqui, ó? Cicatrizes. Tá vendo aqui, ó? Cicatrizes. Quando eu olho para essas cicatrizes, eu sei exatamente, me arremete exatamente a cada momento que essas cicatrizes foram geradas no meu corpo, no meu ser. E é por isso que Paulo fala aos Gálatas: eu não me envergonho, ninguém me questiona, porque eu carrego comigo as marcas do Evangelho de Cristo. Quem sabe isso tudo esteja gerando aí, nesse momento, você esteja ferido ou ferida. Mas eu quero liberar essa palavra para você de restauração. Essas feridas, elas irão virar, elas vão fazer casca, elas vão sarar e elas irão virar cicatrizes, para quando você olhar para elas, como eu acabei de citar, a do braço e a da testa, tem histórias. Você precisa gerar cicatrizes e criar a sua história, porque o Evangelho não é só glória, o Evangelho não é só vitória e só conquista, o Evangelho traz marcas também, o Evangelho traz dores também, o Evangelho traz aflições também, o Evangelho traz angústias também, e tudo isso é parte do processo.
Não tem como fugir e escapar dele. Se alguém passa um outro evangelho, por isso que Paulo diz aos Gálatas, seja anátema, ainda que um anjo anuncie um outro evangelho, seja maldito. Porque o evangelho do rei, o evangelho do reino, o evangelho de Deus, o evangelho do céu, é esse evangelho das aflições, das tribulações, das perseguições, das difamações, das calúnias, mas também das vitórias, das conquistas, dos dons espirituais, do fruto e das novas virtudes do Espírito Santo, da transformação, dos testemunhos. Mas o processo é árduo. E nós temos que passar por esse processo. E no capítulo 37 agora ele pega o profeta e ele vai dizer um pouco mais além, ele vai comparar, olha o estado como é que estava espiritualmente o povo de Israel. Isso aqui é espiritual, tá? A visão de um vale de ossos secos. E veio sobre a mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Pense comigo, qual o seu pensamento? O profeta entregou tudo isso. Pense comigo. Hoje eu vou estender. Quero ver quem vai até o final. Pense comigo. O profeta passou tudo isso, vivenciou tudo isso, perdeu a mulher, perdeu o ministério, tudo assim, praticamente o ministério colocou em xeque, tudo que você viu aqui ao longo do capítulo. Imagina agora, Deus pega ele espírito e leva ele num cemitério. Vale de ossos sequíssimos. Qual o pensamento que vira no profeta? Nossa, agora quem vai morrer sou eu. Agora já era. Agora o negócio é comigo, vamos cumprir minha missão. Então agora Deus já me levou minha mulher, agora vai me matar também. Pensamento lógico, tá? Numa lógica. Qual o primeiro pensamento? Me levou-me num vale de ossos secos e estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos, tipo pó, bem sequinho mesmo. E ele me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, imagina o Ezequiel dizendo, tu sabes, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele está comparando o povo de Israel como um vale de ossos sequíssimos. Assim diz o Senhor Jeová, esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Sabe o que eu lembro? Sopra, Espírito, trazendo vida. Lembra desse louvor? Cura as feridas, dores antigas para restaurar. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com o teu poder para restaurar. A multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, lembra desse? Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Esse louvor foi inspirado nessa passagem bíblica. O povo de Israel estava como um vale de ossos sequíssimos. Quem sabe você está só pela graça, pela misericórdia, se sentindo como um cadáver, como um vale de ossos secos, como um morto-vivo. Mas nessa manhã, nessa tarde, nesse dia, nessa noite, nessa madrugada, o momento que você estiver acompanhando essa leitura, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Da mesma maneira que Deus deu ordem ao profeta Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, para profetizar sobre aquele ossos secos. Eu quero profetizar vida
sobre a tua vida espiritual. Eu quero profetizar vida sobre a tua vida familiar. Eu quero profetizar vida sobre a tua vida financeira. Eu quero profetizar vida sobre a tua vida ministerial. Eu quero profetizar vida sobre a tua vida física, emocional, psicológica, conjugal, familiar. Eu quero profetizar vida sobre você. E quero convidar você a ser boca de Deus, como Deus falou para ele. Profetize, então ele fala no verso 7. Então eu profetizei como o Senhor me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram cada um ao seu osso. Verso 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se sobre pele por cima, mas não havia neles espírito. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei, e por ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, num exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos secos são toda a casa de Israel, que dizem: nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, povo meu, ó povo meu, e vos farei e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e vos sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, e escreve nele Judá, por Judá, e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel e seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás o que significa essas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, as suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços da madeira, sobre o que houvesse escrito, estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Lembra lá? Reino do norte, Israel, Samaria, reino do sul, Judá, Jerusalém. Deus estava unificando de novo. Um só povo, uma só fé, um só Espírito, um só Deus e Pai. Aleluia! E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares e de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitam os vossos pais, e habitarão nela, e eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto, uma aliança, um pacto de paz. E será um pacto, um concerto, uma aliança perpétua.
E eu os estabelecerei e os multiplicarei e os porei no meu santuário, no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Então o capítulo 36 e o capítulo 37, o 36 a partir do verso 16 e o 37 até o 28 que conclui, nós vamos iniciar o 38, é uma palavra poderosa de ânimo, para recobrarem o ânimo, de avivamento, de fortalecimento, de encorajamento, para não desistirem, para não desanimarem, mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo na dor, mesmo no cativeiro, viria o tempo da restauração. É isso que Deus está falando. Agora no capítulo 38 e o 39, nós vamos mais uma profecia de dupla aplicação. Essa profecia que ela aponta para o final de tudo, onde vai falar sobre contra Gog e Magog, que é uma palavra dura, onde fala do juízo do vale da decisão, que depois nós vamos ver Joel também falando sobre isso. Vale da decisão, vale da decisão. Decisão é onde vai definir, uma vez por todas, entre salvos e condenados. Entre salvos e perdidos, entre condenados e absolvidos. Entre eternidade com Cristo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os santos anjos, com os salvos, e eternidade sem Cristo, com o diabo, com a besta, com o falso profeta, o anticristo e os que negarão a Cristo, e os rebeldes. Então, redobra a sua atenção, e nós vamos concluir a leitura de hoje, capítulo 38 e 39, eu vou direto, porque os dois capítulos falam justamente sobre isso. Vamos lá. A profecia contra Gog. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, Gog, príncipe e chefe de Meseque, de Tubal, e farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregarão com escudo e rodela, e manejando com toda a espada, persas, etíopes e os de Pude, com eles e com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma e da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações que te reuniram. A ti, serve-lhe tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. E no fim dos anos virá a terra, e se retirou da espada, e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre servirão de assolação, mas a queda foi tirada dentre os povos. Aquela foi tirada dentre os povos. E todos eles habitarão seguramente. Então subirás e virá como uma tempestade, e far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová. E acontecerá que naquele dia terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, e virei contra os que estão em repouso, e que habitam seguros. Todos eles habitam em seus muros, e não têm ferrolho nem portas, a fim de tomar o despojo, e de arrebatar a presa, e de tomar da sua mão contra as terras desertas, e de contra agora que habitam contra o povo que se ajuntou dentre as nações, a qual tem gado e possessões e habita no meio da terra, Sebá e Dedã. E os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu rebanho para arrebatar a presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Portanto profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog, assim diz o Senhor Jeová, não saberás. Naquele dia, o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, o teu lugar das bandas do norte, e tu, muitos povos contigo, montados todos a cavalo,
grande ajuntamento, exército numeroso, e subirá contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam, a mim, quando eu me houver santificado em ti, aos teus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele que eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, que o dia em que vier a Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá nos meus narizes, porque diz o meu zelo no fogo, o meu furor naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e de uma chuva inundante, de grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Vamos entrar no capítulo 39, mas é a continuação da leitura. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que estou contra ti, Gog, príncipe, chefe de Meseque e de Tubal, e farei voltar, e porei 6 anzóis, e farei subir das bandas do norte, e trarei dos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu, todas as suas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, aleluia, e as aves de todas as asas, e os animais do campo, e te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas suas ilhas, saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecidos o meu santo nome no meio do povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Esse é o dia de que tenho falado. Então preste atenção antes de eu concluir, que isso aqui, como eu falei, é uma dupla aplicação. Foi no sentido da época e no sentido escatológico final, para o juízo final. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão, com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha no campo, nem a cortarão no bosque, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão os que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura, em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão, porque por ele passam ali, e sepultarão a Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão vale da multidão de Gog. E a casa de Israel enterrará por 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra enterrará, e será para ele memorável o dia em que eu ser glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, que eu me passe para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem, e durará 7 meses esse trabalho. E os que passam pela terra atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, e levantará um pé em sinal, até que os enterradores os enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná. Assim purificarão a terra.
Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de todas as espécies e todos os animais do campo, ajuntai-vos, vinde de toda parte para o meu sacrifício, e eu sacrificarei por vós. Sacrifício grande nos montes de Israel. E comerei carne e beberei sangue, e comerei carne dos poderosos e beberei sangue dos príncipes da terra, e dos carneiros e dos cordeiros e dos bodes e dos bezerros, e todos engordados em Bazã. E comereis gordura, até vos fartardes, e bebereis sangue, até vos embebedardes, e a gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrifiquei por vós. E vos fartareis a minha mesa, de cavalos, de carros, de valentes, de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. Eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, a minha mão sobre elas tiver descarregado, e saberão, ó casa de Israel, que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante, e as minhas nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro. Porque se rebelaram contra mim, eu escondi deles a minha face, eu entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada, conforme a sua imundícia, conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, agora tornarei a trazer-vos cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, trarei zelo pelo meu santo nome. E levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitavam seguros na sua terra, sem haver quem os espantasse. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos e os houver ajuntados das terras dos seus inimigos, e for santificado neles os olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, vendo eu os fiz ir ao cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí, nem esconderei a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Que leitura poderosa, 41 minutos de Bíblia, que leitura poderosa. E que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor no teu coração. Hoje eu quero que você coloque lá, é só para os que estão lendo, é só para os que estão acompanhando. Eliasib. Aí você coloca o símbolo na frente igual, ou Deus restaura. Essa é a palavra. Hoje a palavra é sobre restauração, então você coloca lá, é com S, tá? Eliasib. É com S que se escreve, não é com Z não. Eliá, aí em vez de você colocar o Z, você põe S. Zib, é Eliasib, é com S. Ou Deus restaura. Os que estão lendo vão entender. Os que não estão lendo não vão entender nada. Mas o meu compromisso é com os que estão lendo, os que estão meditando, que estão perseverando. Porque a Bíblia fala, eu amo os que me amam, os que me desprezam serão desprezados. Então, o meu compromisso é com quem tem compromisso. Com Deus, com a obra, com o dono da obra, com a palavra e com as almas. Eu sou o pastor Rômulo, a paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra hoje é Eliasib ou Deus restaura.